No início do século XX, São Paulo era uma cidade em transformação. Entre ruas de paralelepípedo, bondes que cruzavam lentamente os bairros e a fumaça que escapava das chaminés das fábricas, o coração da cidade batia ao ritmo do esforço de seus trabalhadores. Muitos deles eram imigrantes. Italianos que haviam cruzado o oceano em navios lotados, deixando para trás vilas pacatas e paisagens rurais na Europa, em busca de um novo começo. Eles trouxeram esperança, mas encontraram desafios. A vida no Brasil não era fácil. Os turnos eram longos, os salários baixos, e as condições de trabalho frequentemente desumanas. Além disso, enfrentavam o preconceito daqueles que viam nos estrangeiros uma ameaça. Contudo, havia algo que mantinha viva a chama de suas origens: o futebol. Mais do que um jogo, o futebol era uma linguagem universal que os conectava. Representava a união e o orgulho de suas raízes. A cada partida improvisada nos campos de terra do bairro do Brás ou do Bexiga, os italianos reviviam a paixão de suas vilas na Itália. Eles chutavam bolas de pano ou couro envelhecido com a mesma energia com que enfrentavam os desafios do dia a dia. Naquela época, o futebol no Brasil estava se estruturando, mas os clubes já existentes eram dominados pelas elites paulistanas. São Paulo Athletic Clube, Germânia e outras equipes refletiam o perfil dos ingleses e alemães que formavam suas colônias. Os italianos, entretanto, ainda não tinham um clube que carregasse o peso de sua cultura, o brilho de sua paixão e a força de sua comunidade. Foi em 26 de agosto de 1914 que essa lacuna começou a ser preenchida. Na sede da Società Italiana de Mutuo Soccorso, um pequeno grupo de entusiastas decidiu agir. Eles não queriam apenas formar um time de futebol, queriam criar um legado. A fundação do Palestra Itália representava mais do que um ato esportivo. Era uma declaração de identidade. O nome não foi escolhido por acaso. Palestra remetia à disciplina das academias da Grécia Antiga, onde mente e corpo eram moldados em busca da perfeição. E Itália deixava claro que, embora estivessem no Brasil, nunca se esqueceriam de suas origens. O Palestra Itália nascia como um farol de orgulho para a colônia italiana e como um desafio ao domínio das elites paulistanas no futebol. Os primeiros jogos do Palestra foram um reflexo de sua humildade. Os campos eram emprestados, muitas vezes terrenos improvisados, com grama rala e lama. Não havia uniformes sofisticados, e os jogadores, em sua maioria, eram amadores que equilibravam o trabalho pesado com a paixão pelo futebol. Mas o que faltava em recursos, sobrava em raça. Cada partida do Palestra Itália era um espetáculo de entrega. Os jogadores jogavam com o coração, e os torcedores, ainda poucos, enchiam os campos com bandeiras e canções em italiano. Aos poucos, o time começou a ganhar notoriedade, enfrentando equipes maiores e surpreendendo com sua garra. Em 1920, o Palestra Itália deu um passo que marcaria sua história: adquiriu a Chácara da Floresta, seu primeiro estádio. Para a comunidade italiana, esse momento era muito mais do que uma conquista material. Era a realização de um sonho coletivo. Pela primeira vez, o clube tinha um espaço que podia chamar de casa, um lugar que representava sua força e sua união. Na década de 1920, o Palestra começou a conquistar títulos e consolidar sua reputação. Em 1921, a histórica vitória contra o Corinthians por 3-0 acendeu uma rivalidade que marcaria o futebol paulista. Para os torcedores, aquele resultado não era apenas uma vitória em campo. Era a prova de que o Palestra Itália estava à altura dos grandes clubes da época. Mais do que vitórias, o Palestra começou a conquistar corações. Embora fosse um clube fundado por italianos, sua paixão atraía torcedores de todas as origens. Ele deixava de ser um símbolo apenas da colônia italiana para se tornar parte da identidade paulistana. Os anos 1930 trouxeram novos desafios e conquistas. O futebol brasileiro profissionalizava-se, e o Palestra acompanhava esse movimento. A equipe conquistou títulos importantes, como os campeonatos paulistas de 1932 e 1933, consolidando-se como uma das potências esportivas do país. Mas o que tornava o Palestra especial era sua alma. Não era apenas o futebol, era o que ele representava para os torcedores.
Era uma história de superação, de luta e de união. Para cada italiano que se sentava nas arquibancadas improvisadas ou trabalhava incansavelmente para comprar um ingresso, o clube era uma extensão de sua própria história. Contudo, enquanto o Palestra se firmava como um gigante dentro de campo, o mundo lá fora mudava rapidamente. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, as relações entre países se deterioravam. E, em 1942, quando o Brasil declarou guerra ao eixo, tudo que fazia do Palestra um símbolo de orgulho italiano se tornaria motivo de preocupação. De repente, as cores verde, branca e vermelha que representavam a Itália passaram a ser vistas com desconfiança. O nome Palestra Itália, que carregava tanto significado, agora parecia um risco. A sobrevivência do clube estava ameaçada. O Palestra Itália enfrentava o maior desafio de sua história. Seria esse o fim de um sonho? Ou o começo de uma transformação que marcaria para sempre o futebol brasileiro? Uma coisa era certa: o Palestra não desistiria. Assim como aqueles que o fundaram enfrentaram mares revoltos para buscar um novo lar, o clube encontraria uma maneira de superar essa crise e reescrever sua história. Quando o Palestra Itália começou a se consolidar no cenário paulista, a atmosfera de paixão e orgulho parecia inabalável. Porém, com o mundo à beira do caos nos anos 1930 e 1940, as cores verde, branca e vermelha, que antes simbolizavam o orgulho italiano, passaram a carregar um peso diferente. Em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial transformou o planeta. O Brasil, inicialmente neutro, sentia a pressão das potências globais. Quando o país finalmente declarou guerra ao eixo em 1942, os ventos da mudança sopraram com força. Tudo que lembrava Alemanha, Japão e Itália, e as nações do eixo, começou a ser visto com desconfiança e até hostilidade. Para o Palestra Itália, isso significava enfrentar um dilema existencial. As cores do clube, que representavam a bandeira italiana, e seu próprio nome, agora eram alvos de críticas. Em um Brasil mobilizado pela guerra, manter sua identidade italiana era arriscar-se a represálias e ao isolamento. As ruas ao redor do estádio do Palestra, que fervilhavam com torcedores empolgados, começaram a ouvir sussurros de ameaças. As palavras italiano e inimigo passaram a ser pronunciadas juntas por aqueles que não compreendiam a verdadeira essência do clube. Por outro lado, para os torcedores, a ideia de abrir mão do nome ou das cores era uma ferida profunda. O clube representava mais do que futebol. Ele era a casa daqueles que haviam construído suas vidas longe da pátria natal. Mas o governo brasileiro não deixou alternativa. A pressão aumentava dia após dia. Circulavam rumores de que clubes com ligação ao eixo poderiam ser fechados ou confiscados. Os dirigentes do Palestra Itália, homens apaixonados pela história e pela comunidade que representavam, precisaram tomar uma decisão. Foi em uma reunião tensa e carregada de emoção que os líderes do Palestra enfrentaram a encruzilhada. Não se tratava apenas de mudar um nome ou trocar cores. Era uma decisão sobre o futuro do clube, sobre sobreviver sem trair suas raízes. Nos salões da sede social, as vozes se erguiam. Alguns defendiam resistência, acreditando que mudar era capitular diante da intolerância. Outros, mais pragmáticos, lembravam que a luta pelo futuro do clube era mais importante do que qualquer símbolo. Entre os presentes estava Mário Minervino, presidente do Palestra Itália. Sua voz firme liderava a discussão, mas em seus olhos havia um misto de dor e determinação. Quando ele se levantou para falar, o salão se calou. Ele sabia que a decisão a ser tomada naquela noite ecoaria por gerações. O que nos define não são as cores da nossa camisa, nem o nome que carregamos. O que nos define é o que somos em campo, a paixão de nossa torcida, o suor de nossos jogadores. Precisamos continuar lutando, mesmo que isso signifique mudar para sobreviver. A votação foi realizada. O resultado, embora doloroso, foi claro: o Palestra Itália abriria mão de seu nome e de suas cores. Mas não de sua essência. Assim, em 1942, o clube mudou seu nome para Palestra de São Paulo, um gesto de respeito à nova realidade, mas que mantinha viva sua alma.
As cores também foram ajustadas, o vermelho deu lugar ao azul. Verde e branco permaneceram, como um elo com o passado, enquanto o azul representava o céu do Brasil, sua nova pátria. A mudança, porém, não foi suficiente para acalmar os ânimos. Alguns rivais aproveitaram o momento de fragilidade para atacar o Palestra. Insinuações e provocações vinham de todos os lados. Surgiram boatos de que o clube ainda mantinha laços secretos com a Itália fascista, o que era completamente falso. No dia 20 de setembro de 1942, um episódio marcante trouxe ainda mais tensão. Durante uma partida decisiva contra o São Paulo, o rival que se apresentava como um defensor do nacionalismo, o Palestra, já como Palestra de São Paulo, entrou em campo determinado a provar seu valor. As arquibancadas estavam lotadas, mas o ambiente era hostil. O jogo começou tenso, com lances ríspidos e faltas duras. Em campo, os jogadores do Palestra sentiam o peso das provocações, mas lutavam como guerreiros. Aos 45 minutos do segundo tempo, com o placar empatado em 2-2, o atacante Cláudio jogou-se em direção à bola e, com um chute certeiro, balançou as redes. O Palestra venceu. Era mais do que uma vitória em campo. Era uma mensagem. O clube estava vivo. Forte. Resistindo a todas as adversidades. Mas, mesmo com a glória daquele dia, uma nova mudança já se aproximava. Poucas semanas depois, sob pressão ainda maior, o clube foi forçado a deixar de vez o nome Palestra. Em 14 de setembro de 1942, o clube adotou um nome que carregaria consigo para sempre e Sociedade Esportiva Palmeiras. Naquele dia, Mário Minervino proferiu as palavras que ecoariam na história. O Palestra morreu líder. O Palmeiras nasce campeão. A mudança foi dolorosa, mas trouxe renovação. O Palmeiras surgia como um clube que transcenderia o tempo e as circunstâncias, mantendo intactos o espírito, a luta e a paixão que sempre o definiram. Mas a transformação ainda era recente, e o peso do passado não podia ser esquecido tão facilmente. Restava a dúvida, e a nova identidade seria suficiente para preservar a alma do clube e conquistar os corações de sua torcida? Enquanto a Sociedade Esportiva Palmeiras dava seus primeiros passos, um novo capítulo estava prestes a começar. E com ele, o destino do Verdão seria selado. Quando o Palmeiras nasceu oficialmente em 1942, após uma transição forçada que tirou do clube o nome Palestra Itália, o peso do passado ainda pairava sobre o ambiente. A mudança era recente, e os ecos das tensões da Segunda Guerra Mundial ainda ressoavam em São Paulo. Os torcedores do Verdão, como começavam a chamar o clube, se perguntavam se seria possível manter intacta a alma do time após tanta transformação. O nome Sociedade Esportiva Palmeiras representava um renascimento, mas também carregava uma responsabilidade imensa. Era preciso provar que, embora o nome tivesse mudado, o clube seguia como uma potência, como o símbolo de luta e paixão que sempre fora. A primeira grande prova dessa nova era chegou rapidamente, com o Campeonato Paulista de 1942. A competição não era apenas sobre futebol. Para o Palmeiras, era uma questão de honra, de identidade, de mostrar ao mundo que a mudança não havia enfraquecido suas raízes. A torcida estava ansiosa, mas também cheia de dúvidas. O que seria deste novo Palmeiras? A campanha começou sólida. A equipe demonstrava a mesma garra e talento que havia caracterizado o antigo Palestra Itália. Mas, enquanto os jogadores lutavam dentro de campo, fora dele, a pressão era constante. Os rivais provocavam com insinuações de que o Palmeiras havia perdido sua essência. Manchetes de jornais alimentavam polêmicas, e parte da imprensa ainda tratava o clube como um italiano disfarçado. Mário Minervino, ainda presidente, usou todas as suas forças para manter o time focado. Ele reuniu os jogadores antes de cada partida, reforçando a ideia de que o Palmeiras era mais do que um nome ou um escudo. Vocês não jogam só por vocês. Vocês jogam por cada torcedor que acredita nesse clube. Por cada trabalhador que construiu essa história com as próprias mãos. Quando entrarem em campo, lembrem-se de que somos Palmeiras, e nada nem ninguém pode apagar isso.
Os discursos inflamados de Minervino e a união do elenco fizeram o Palmeiras avançar rodada após rodada. Mas o destino reservava um desafio maior. A final do Campeonato Paulista seria contra o São Paulo, o mesmo rival que tentará se aproveitar do momento de fragilidade do clube durante sua transição de identidade. No dia 20 de setembro de 1942, o estádio do Pacaembu estava lotado. As arquibancadas tremiam com o som das torcidas. De um lado, os palmeirenses, ávidos por uma vitória que consolidasse o renascimento do clube. Do outro, os são paulinos, confiantes de que aquele seria o momento de humilhar o novo Palmeiras. O clima era de tensão desde o apito inicial. Cada dividida era uma batalha, cada lance, uma demonstração de raça. O Palmeiras entrou em campo vestindo suas novas cores e com a nova identidade estampada no peito, mas o espírito do velho Palestra estava ali. Era visível nos olhos de cada jogador, na garra com que disputavam cada bola. O primeiro tempo terminou empatado. A tensão era palpável. Nas arquibancadas, os torcedores do Palmeiras cantavam sem parar, tentando manter a chama acesa. No vestiário, Mário Minervino mais uma vez falou ao time. Eles acham que podem nos apagar. Que podem nos diminuir. Vocês vão mostrar a eles que somos mais fortes agora do que nunca. Joguem com o coração, com a alma. Joguem como Palmeiras, mas também como Palestra. Quando o time voltou para o segundo tempo, parecia transformado. A partida ficou mais acirrada, com chances de gol para os dois lados. Aos 30 minutos do segundo tempo, um lance mudaria para sempre a história do clube. O atacante Oberdan Catani recebeu um passe preciso, driblou dois defensores do São Paulo e, de fora da área, chutou com força. A bola balançou as redes. O Pacaembu explodiu em um grito de libertação. Era o gol da vitória. Era mais do que isso, era o gol que selava o renascimento do Palmeiras. O apito final veio como uma celebração, e os jogadores correram para os braços da torcida. Naquele momento, o Palmeiras não era apenas um time. Era uma força, uma ideia, uma comunidade que havia superado todas as adversidades para se reafirmar. A vitória no Campeonato Paulista de 1942 foi mais do que um título. Foi um marco histórico, uma resposta a todos que duvidaram da força do clube. Quando Mário Minervino ergueu a taça, as lágrimas escorriam não apenas pelo rosto dele, mas também pelos de muitos torcedores. Entretanto, enquanto o Palmeiras celebrava, novos desafios se desenhavam no horizonte. A transição ainda não estava completamente concluída. Algumas feridas do passado precisavam ser cicatrizadas, e o clube precisava se estabelecer definitivamente como uma potência nacional. Mas naquele dia, sob o céu de São Paulo, uma certeza pairava: o Palmeiras havia renascido. E estava pronto para conquistar o Brasil. Com a transição para a Sociedade Esportiva Palmeiras consolidada em 1942, o clube começou a trilhar um novo caminho. A mudança de identidade foi dolorosa, mas também libertadora, abrindo as portas para que o Palmeiras se firmasse como uma potência em São Paulo e, eventualmente, no Brasil. Os anos 1950 trouxeram transformações profundas no futebol brasileiro. Estádios maiores, competições mais organizadas e a ascensão de jogadores carismáticos elevaram o esporte a um patamar nunca antes visto. Para o Palmeiras, era o momento de escrever um novo capítulo, com ambição e coragem. Após a emblemática vitória no Campeonato Paulista de 1942, o clube enfrentou um período de altos e baixos. Os adversários eram formidáveis, e a competitividade no futebol paulista era imensa. Equipes como Corinthians, Santos e São Paulo despontavam como grandes rivais, cada uma com suas peculiaridades e forças. O Palmeiras sabia que precisava mais do que resistência, precisava de excelência. A diretoria começou a investir em jogadores que personificavam o espírito do clube e raça, técnica e paixão. Foi nessa época que o Palmeiras começou a atrair grandes talentos, como Jair Rosa Pinto, um dos maiores meias da história do futebol brasileiro, e Oberdan Catani, que continuava a ser um pilar no gol do Verdão. No entanto, o grande ponto de virada ocorreu em 1950, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo.
Embora o desfecho daquela Copa tenha sido trágico para a seleção brasileira, com a derrota para o Uruguai no famoso Maracanazo, ela também deixou um legado: o futebol brasileiro se tornará um espetáculo. Os torcedores queriam mais do esporte, e os clubes precisavam atender a essa demanda. O Palmeiras aproveitou esse momento para investir não apenas no elenco, mas também na infraestrutura. A construção do Estádio Palestra Itália, a casa do clube, tornou-se uma prioridade. Com capacidade para abrigar mais torcedores e um gramado impecável, o estádio se tornou um símbolo de orgulho para a torcida. "Aqui é a nossa fortaleza", dizia Oberdan Catani ao entrar no campo. "E ninguém tira isso de nós." Os esforços começaram a dar frutos. Em 1951, o Palmeiras foi convidado a participar de um torneio que marcaria para sempre sua história, a Copa Rio Internacional. Considerado o precursor do Campeonato Mundial de Clubes, o torneio reunia alguns dos maiores clubes do mundo, como o Juventus, da Itália, e o Nacional, do Uruguai. Para o Palmeiras, a oportunidade era imensa, mas o desafio também era colossal. A competição foi disputada no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o Palmeiras carregava nas costas o peso de representar o Brasil em uma competição de âmbito internacional. A torcida estava empolgada, mas também temerosa. Afinal, o Verdão enfrentaria equipes experientes e com histórico de conquistas. Desde o início do torneio, o Palmeiras mostrou que estava à altura do desafio. A campanha foi marcada por jogos emocionantes, com vitórias expressivas e atuações brilhantes de seus jogadores. Jair Rosa Pinto, com sua visão de jogo e precisão nos passes, foi um dos destaques. Na final, o Palmeiras enfrentou a Juventus, um gigante do futebol europeu. O estádio do Maracanã estava lotado, com mais de 100 mil pessoas ansiosas pelo desfecho daquela batalha. O jogo foi tenso, com os dois times alternando ataques perigosos. Mas o Palmeiras, com sua mistura de garra e talento, mostrou por que era o representante do Brasil. No final, o Verdão venceu a Juventus, conquistando a Copa Rio Internacional. O apito final trouxe uma explosão de alegria, não apenas para os torcedores do Palmeiras, mas para todo o Brasil. O clube paulista havia colocado o país no mapa do futebol mundial, mostrando que o talento brasileiro não se limitava à seleção. "Este título não é só do Palmeiras. É do Brasil", declarou um emocionado Oberdan Catani ao erguer a taça. A conquista da Copa Rio Internacional consolidou o Palmeiras como um dos maiores clubes do mundo e marcou o início de uma nova era. Os anos seguintes seriam repletos de desafios, mas o Verdão já havia provado que era capaz de superar qualquer obstáculo. Entretanto, enquanto o Palmeiras celebrava sua glória, a década de 1950 trouxe novas rivalidades e a ascensão de adversários ferozes. A batalha pela supremacia no futebol paulista e brasileiro estava apenas começando. Com a vitória histórica de 1951 gravada na memória, o Palmeiras se preparava para um futuro cheio de promessas, mas também de incertezas. O Verdão sabia que, para continuar crescendo, precisaria não apenas manter sua excelência, mas reinventar-se constantemente. Enquanto os torcedores cantavam em celebração nas ruas de São Paulo, uma pergunta surgia: como o Palmeiras poderia superar o que parecia ser o auge? O clube, no entanto, sabia a resposta. Com trabalho, paixão e fé na sua grandeza, o Verdão não apenas sonhava, mas construía seu destino. Nos anos que seguiram a conquista histórica da Copa Rio Internacional de 1951, o Palmeiras viveu uma era de intensas disputas e rivalidades acirradas. O título mundial elevou o clube a um patamar de respeito nacional e internacional, mas também trouxe um peso extra, a responsabilidade de provar que aquela glória não fora um acaso. Enquanto a década de 1950 avançava, o futebol paulista se consolidava como o epicentro da paixão esportiva no Brasil. O trio de ferro, de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, protagonizava batalhas épicas, enquanto o Santos de Pelé começava a despontar como uma força imbatível. Nesse cenário competitivo, o Verdão se destacou por sua capacidade de equilibrar tradição e modernidade, adotando estratégias inovadoras dentro e fora de campo. A rivalidade com o Corinthians, já existente desde os tempos do Palestra Itália, tornou-se ainda mais acirrada.
A torcida palmeirense jamais esqueceria um episódio de 1954, o ano do 4º centenário da cidade de São Paulo. A final do Campeonato Paulista era vista como grande evento comemorativo, e o Corinthians estava decidido a vencer, garantindo uma festa em preto e branco. Mas o Palmeiras, com sua história de resistência, não pretendia facilitar. Para eles, é uma celebração, disse o técnico Ventura Cambon antes da partida. Para nós, é uma batalha. No campo, a tensão era palpável. Cada dividida parecia um duelo pessoal, e as arquibancadas do Pacaembu eram uma mistura de euforia e ansiedade. Apesar da dedicação, o Palmeiras não conseguiu evitar a vitória do rival, que levou o título. A derrota doeu profundamente, mas acendeu uma chama na alma alviverde. A torcida sabia que, para cada revés, o Palmeiras sempre preparava uma resposta à altura. Foi em 1959 que essa resposta veio, com o surgimento do Campeonato Brasileiro, então chamado de Taça Brasil. A competição nacional era um marco, unindo clubes de todo o país e levando o futebol brasileiro a um novo patamar. Para o Palmeiras, era a oportunidade perfeita de provar sua força em âmbito nacional. A campanha do Verdão na Taça Brasil de 1959 foi brilhante. O time, liderado por figuras como Julinho Botelho e Valdemar Fiume, demonstrava um futebol técnico e ofensivo, encantando torcedores e assustando adversários. As viagens longas e os estádios hostis não intimidavam o elenco, que jogava com a determinação de quem carregava uma tradição centenária. A final foi contra o Bahia, uma equipe surpreendente que havia eliminado grandes favoritos. O confronto foi decidido em 3 jogos, e o Palmeiras precisou de toda a sua força para superar o adversário. No último duelo, em pleno estádio da Fonte Nova, Julinho Botelho marcou o gol da vitória, selando o título e escrevendo o nome do Palmeiras como o primeiro campeão nacional da história. Esse título não é apenas nosso. É para cada torcedor que nunca deixou de acreditar, declarou Julinho após a partida, com a taça nas mãos. Mas as glórias não apagavam os desafios. No início dos anos 1960, o Santos de Pelé começava a dominar o cenário nacional, vencendo títulos consecutivos e conquistando a admiração de todo o mundo. O Palmeiras, no entanto, não se intimidava. Para os jogadores e torcedores alviverdes, enfrentar o Santos era mais do que uma tarefa difícil, era uma oportunidade de mostrar que o Verdão podia rivalizar até com os maiores. Um desses confrontos épicos ocorreu no Campeonato Paulista de 1963. Em um jogo eletrizante, o Palmeiras venceu o Santos por 4-3, com uma atuação brilhante de Servilho, que marcou 2 gols. A partida ficou marcada como um símbolo da resistência palmeirense, provando que o Verdão nunca deixava de lutar, independentemente do tamanho do adversário. Enquanto o time acumulava títulos e grandes partidas, o clube também se preparava para o futuro. As categorias de base começaram a ganhar atenção especial, com a formação de jovens promessas que poderiam perpetuar a tradição palmeirense. O Estádio Palestra Itália, que já era uma fortaleza, passou por melhorias, reforçando a identidade do clube com sua casa. Mas talvez o maior legado dessa época tenha sido o fortalecimento da relação entre o Palmeiras e sua torcida. Nos bons e maus momentos, a massa alviverde mostrava sua força, lotando estádios e carregando o time nos ombros. O final dos anos 1950 e o início dos 1960 foram marcados por rivalidades intensas, conquistas históricas e o amadurecimento de um clube que, mesmo diante de adversidades, continuava crescendo e consolidando sua posição como um dos maiores do Brasil. Entretanto, enquanto o Palmeiras celebrava suas vitórias, uma nova era se aproximava. Com ela, viriam desafios ainda maiores, mas também a promessa de glórias inesquecíveis. A academia de futebol, que começava a dar seus primeiros sinais, mudaria para sempre o significado de ser palmeirense. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: o Palmeiras não era apenas um clube. Era um movimento, uma paixão, uma identidade que transcendia o campo e tocava o coração de milhões. Nos anos 1960, o Palmeiras estava pronto para deixar uma marca indelével na história do futebol. O clube, já consolidado como uma potência do esporte nacional, se preparava para viver sua era de ouro, uma época em que o futebol alviverde se tornaria sinônimo de classe, técnica e domínio absoluto.
Nascia a academia de futebol, e a expectativa era de que o Palmeiras atingisse o auge da sua grandeza. Foi no início dessa década que o Verdão formou um time que até hoje é lembrado como um dos mais habilidosos da história do futebol brasileiro. A chegada do técnico Oswaldo Brandão, em 1963, foi o ponto de partida para a criação de um elenco que, mais do que vencedor, se tornaria um símbolo de excelência e respeito no Brasil e no mundo. Sob sua liderança, o Palmeiras passou a adotar um estilo de jogo refinado, onde a técnica se sobrepunha à força bruta. O time jogava com uma fluidez impressionante, o que fez com que os críticos passassem a se referir à equipe como academia. Mas o Palmeiras não chegou a esse estágio sozinho. A base desse time brilhante era composta por alguns dos maiores ícones da história do clube. A começar por Ademir da Guia, o Divino. Seu futebol parecia desafiar as leis da física. Um meia como nenhum outro, com a visão de jogo mais aguçada, passes milimétricos e uma calma quase sobrenatural, Ademir era o maestro dessa sinfonia alviverde. Junto a ele, estavam jogadores como Dudu, Leivinha, César Maluco e Tupanzinho, que completavam um elenco recheado de talentos. Cada um desses jogadores trazia consigo uma habilidade única, e, quando combinados, formavam uma máquina quase imbatível. O Palmeiras jogava com um toque de bola refinado, privilegiando a posse de jogo e a troca constante de passes, o que dificultava a marcação dos adversários. Era como se estivessem sempre um passo à frente. O primeiro grande teste da academia foi o Campeonato Paulista de 1966. O Verdão enfrentava um dos maiores rivais da história do futebol brasileiro, o Santos de Pelé. O confronto entre essas duas potências não era apenas um jogo, mas o duelo que definiria a supremacia do futebol brasileiro na época. O Santos, com Pelé e companhia, era indiscutivelmente o time a ser batido, mas o Palmeiras, com a força do seu coletivo, estava decidido a mudar essa realidade. No Campeonato Paulista daquele ano, o Palmeiras demonstrou a superioridade de seu futebol. Com atuações brilhantes de Dudu e Ademir da Guia, o Verdão superou o Santos e conquistou o título, tornando-se, assim, o grande vencedor da competição. A vitória não era apenas sobre o Santos, mas sobre qualquer adversário que ousasse subestimar a força do Palmeiras. O título foi um marco histórico e consolidou ainda mais a ideia de que o Palmeiras era, de fato, uma academia de futebol. Com o título de 1966, o Palmeiras se lançou ao cenário nacional com ainda mais força. O time alviverde começou a acumular troféus com uma facilidade impressionante, vencendo títulos estaduais e internacionais. O maior desses títulos chegou em 1967, quando o Palmeiras conquistou a Taça Brasil, o campeonato nacional da época, em uma disputa que durou vários meses e exigiu muita garra do time. A final contra o Nacional de Minas Gerais foi tensa e cheia de emoção, mas, com gols de Dudu e Ademir da Guia, o Palmeiras conquistou o título, reafirmando sua grandeza no futebol brasileiro. Mas, embora a academia de futebol estivesse no topo do Brasil, havia um desejo mais profundo. A conquista internacional era uma obsessão. O Palmeiras queria ser reconhecido como um dos melhores times do mundo, e essa oportunidade apareceu em 1968, quando o Verdão teve a chance de disputar a Copa Libertadores da América. A competição estava em sua fase inicial, mas já era reconhecida como o maior torneio de clubes da América do Sul. O Palmeiras entrou na competição com o status de favorito. Em uma campanha impecável, derrotou grandes equipes como o River Plate, da Argentina, e o Peñarol, do Uruguai. No entanto, a final contra o Boca Juniors, da Argentina, foi o grande teste. O confronto foi épico, marcado por muita tensão, rivalidade e uma energia que pairava sobre o estádio Palestra Itália. A final se arrastou por semanas, com jogos extremamente equilibrados. Mas, no último embate, o Palmeiras brilhou. Ademir da Guia, com um passe preciso, encontrou Leivinha, que fez o gol da vitória, garantindo ao Palmeiras sua primeira Taça Libertadores. A conquista da Libertadores foi um marco histórico para o clube e para o futebol brasileiro, colocando o Palmeiras ao lado dos maiores times do mundo. A academia havia alcançado o auge, e sua qualidade de jogo, com uma combinação única de talento, técnica e união, passaria para a história como uma das maiores escolas do futebol.
Com o título da Libertadores, o Palmeiras tornou-se não apenas uma potência nacional, mas um gigante do futebol mundial. O clube se consagrava definitivamente como um dos maiores do planeta, com um time que, até hoje, é reverenciado por sua beleza e eficiência em campo. A academia de futebol havia cumprido sua missão em mostrar ao mundo como o futebol deve ser jogado. No entanto, como toda grande equipe, o Verdão enfrentaria, em breve, desafios ainda maiores. Mas isso, como sempre, não os amedrontaria. A verdadeira grandeza de um clube não se mede apenas pelos títulos conquistados, mas pela capacidade de seguir em frente, de se reinventar, e de manter a chama acesa, ano após ano. O Palmeiras, sem dúvida, tinha tudo isso. A trajetória da academia de futebol foi marcada por conquistas, mas também por perdas e reviravoltas. Era uma era de ouro, mas também uma preparação para os tempos de desafios intensos que se aproximavam. Enquanto o Palmeiras olhava para o futuro, os próximos passos do clube estavam sendo desenhados, e as promessas de glórias futuras estavam ao alcance. O que viria a seguir não seria fácil, mas para o Palmeiras, isso nunca foi um problema. Eles estavam prontos para escrever o próximo capítulo de sua história. No final da década de 1960, o Palmeiras era mais do que um clube. Era uma verdadeira academia de futebol. A equipe encantava torcedores e críticos com um estilo de jogo que combinava técnica, inteligência tática e uma elegância raramente vista nos gramados brasileiros. Liderados por figuras icônicas como Ademir da Guia, Dudu e Leivinha, o Palmeiras vivia seu auge. Mas, como em toda grande história, o caminho para a glória era repleto de desafios e reviravoltas. O Brasil, recém-coroado tricampeão mundial na Copa de 1970, era apaixonado pelo futebol, e a expectativa para o Campeonato Brasileiro de 1972 era altíssima. O Palmeiras, campeão em 1967 com um elenco recheado de estrelas, era considerado um dos grandes favoritos. No entanto, os adversários também eram poderosos. Equipes como o Santos de Pelé e o Cruzeiro de Dirceu Lopes prometiam dificultar o caminho do Verdão. Ademir da Guia, o Divino, era o coração e a alma do time. Dentro de campo, ele parecia ter todo o tempo do mundo. Seus passes precisos, a visão de jogo quase sobrenatural e a calma que exalava faziam dele um maestro que orquestrava o time com maestria. Fora de campo, porém, ele sentia o peso da responsabilidade. O Palmeiras era um gigante, e a torcida esperava nada menos do que a perfeição. Cada jogo é uma decisão, disse Ademir a seus companheiros antes do início do campeonato. Nós somos a academia. Não jogamos apenas para vencer. Jogamos para mostrar como o futebol deve ser jogado. O Campeonato Brasileiro de 1972 começou com o Palmeiras mostrando a força de sua academia. Rodada após rodada, a equipe superava seus adversários com atuações brilhantes. Os dribles de Leivinha, a liderança de Dudu no meio-campo e as defesas seguras de Leão no gol davam confiança à equipe. Mas, à medida que o time avançava, os desafios aumentavam. Um dos momentos mais marcantes da campanha ocorreu contra o Santos de Pelé, um clássico carregado de rivalidade e história. O jogo, realizado no Morumbi, foi um verdadeiro espetáculo. O Santos abriu o placar logo no início, com Pelé mostrando por que era chamado de rei. Mas o Palmeiras, liderado por Ademir, não se intimidou. Com passes precisos e jogadas coletivas, o time virou a partida e venceu por 3-1, em uma atuação que entrou para a história. Hoje mostramos que a academia não se curva a ninguém, declarou Leivinha, exausto, ao final do jogo. A vitória contra o Santos consolidou o Palmeiras como favorito ao título, mas também colocou um alvo nas costas do time. Os adversários passaram a jogar com mais agressividade, tentando minar o estilo refinado da equipe. Em um jogo contra o Internacional, o volante Dudu sofreu uma entrada dura que o deixou fora de combate por 2 semanas. As críticas ao jogo físico cresceram, mas o Palmeiras não se desviou de seu caminho. O clímax da temporada chegou na decisão do campeonato, contra o Botafogo. O time carioca era conhecido por sua força e velocidade, liderado por Jairzinho, o furacão da Copa. O jogo final, disputado no Maracanã, era mais do que uma partida.
Era uma batalha pelo título de melhor time do Brasil. O estádio estava lotado. Torcedores do Palmeiras, em menor número, faziam questão de marcar presença, com bandeiras verdes que tremulavam como um mar esmeralda em meio à multidão. Quando o time entrou em campo, os gritos de apoio ecoaram com força. Vamos jogar como sempre jogamos. Com cabeça erguida, com coragem e com a elegância que nos define, disse o técnico Oswaldo Brandão no vestiário, minutos antes do início da partida. O jogo começou tenso, com as duas equipes se estudando. O Botafogo pressionava, mas a defesa palmeirense, liderada por Luiz Pereira, estava sólida como uma rocha. Aos 25 minutos, Ademir da Guia deu um passe milimétrico para César Maluco, que não perdoou, 1-0 para o Palmeiras. O Botafogo reagiu no segundo tempo, empatando com um gol de Jairzinho. O empate parecia iminente, mas o Palmeiras não desistiu. Aos 40 minutos do segundo tempo, em uma jogada que parecia coreografada, Leivinha driblou dois marcadores e encontrou Ademir na entrada da área. O Divino dominou com maestria e, com um toque sutil, colocou a bola no ângulo. O apito final confirmou a vitória, em 2-1 para o Palmeiras. O Maracanã, antes tomado pela tensão, explodiu em celebração. O Palmeiras era campeão brasileiro de 1972. Aquele título não era apenas uma conquista. Era a consagração da Academia de Futebol, um time que mostrou ao Brasil e ao mundo que o futebol podia ser arte, que a vitória era ainda mais bela quando acompanhada de elegância e talento. Mas, enquanto os jogadores levantavam a taça, uma pergunta pairava no ar: até onde poderia chegar esse Palmeiras? O auge da academia marcava um capítulo de ouro na história do clube, mas também sinalizava o início de novos desafios e a inevitável transição para uma nova era. O Verdão, no entanto, sabia que, onde quer que o futuro levasse, seu nome já estava gravado entre os maiores da história do futebol brasileiro. O tempo, como se sabe, é inclemente para todos. O futebol, tão dinâmico e imprevisível, impõe a transição de gerações, e até mesmo os maiores clubes enfrentam a inevitável curva de renovação. A Academia de Futebol, que brilhou intensamente nos anos 1960, deu lugar a novas gerações de palmeirenses, mas sua essência jamais foi apagada. E se o Palmeiras é conhecido por sua grandeza, é justamente por ter encontrado forças nas adversidades e se reerguer sempre que parecia diante do abismo. O final dos anos 1960 e o início dos anos 1970 marcaram o fim de uma era para o Palmeiras. Muitos dos astros que formaram a lendária academia começaram a se despedir, e a pressão sobre o clube para manter o nível de excelência se intensificava. A torcida alviverde, apaixonada e exigente, não aceitava menos do que a perfeição, e o time se via obrigado a se reinventar a cada novo ciclo. Com a saída de figuras como Ademir da Guia e Dudu, o Palmeiras precisava encontrar um novo caminho. A renovação chegou de maneira brilhante nos anos seguintes, com o clube descobrindo novas estrelas, e acima de tudo, adotando um novo estilo de jogo. Era o momento de dar continuidade ao legado da academia, mas com um olhar voltado para o futuro. E assim, o clube se viu à frente de seu tempo, mais uma vez. A primeira grande mudança veio com a chegada do técnico Otto Glória, em 1972. Otto, com sua visão estratégica e profunda compreensão do futebol, foi fundamental para reestruturar o Palmeiras e criar um time competitivo para os novos tempos. A base do elenco continuava sólida, mas a juventude trazia consigo uma nova energia. Jogadores como César, Leivinha e Luiz Pereira começaram a ocupar papéis de liderança, enquanto novas estrelas, como o habilidoso e ágil Leão, surgiam para levar o Palmeiras a novas conquistas. Foi em 1972 que o Verdão conquistou o que seria um dos maiores títulos da história do clube, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, mais conhecido como Robertão. A competição foi a grande prova de fogo para o Palmeiras, que enfrentava times como o Internacional de Falcão, o Cruzeiro de Tostão e o Santos de Pelé. Em um campeonato longo e disputado, o Palmeiras demonstrou sua força e sua capacidade de adaptação. O time não apenas venceu, mas dominou, reforçando sua reputação como uma das maiores potências do futebol brasileiro. No entanto, o que realmente se destaca dessa época não foram apenas os títulos conquistados, mas a continuidade do legado de excelência que o Palmeiras cultivava.
Mesmo com a saída de grandes nomes e a inevitável renovação do elenco, a filosofia palmeirense se manteve intacta. O Palmeiras sempre soubera que não se tratava apenas de conquistar títulos, mas de construir um time com caráter, com a alma da torcida impregnada em cada passe e cada gol. Se por um lado o Palmeiras enfrentava a dificuldade de se manter no topo, por outro lado, a base de sua torcida nunca vacilava. A paixão da torcida alviverde é um dos pilares que sustentam a história do clube. São aqueles torcedores fiéis que, em tempos de crise, não abandonam o time, mas o empurram para a frente. A relação entre o Palmeiras e sua torcida é quase mística, algo que transcende a simples ideia de vitória e derrota. E essa força foi o que manteve o Verdão de pé quando, no final dos anos 70, o clube vivenciou um período de seca de títulos. Mas, como sempre aconteceu ao longo da história do Palmeiras, a resiliência falou mais alto. Em 1979, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, quebrando o jejum de quase 17 anos sem títulos estaduais. Foi uma conquista especial, que representou a recuperação da autoestima do clube e a reafirmação de que o Palmeiras nunca desistiria, nunca seria um time derrotado, não importa o desafio. Já nos anos 1980, o clube passou por mais um processo de renovação. O Palmeiras, então, deu início a outra fase histórica, com jogadores talentosos como Júnior, Djalminha, Edilson e a ascensão de jovens promissores. Mas o verdadeiro marco da década foi a chegada de Tele Santana ao comando técnico. Sob sua orientação, o Palmeiras tornou-se um time imbatível, ganhando novos títulos e consolidando sua fama como uma das maiores potências do futebol brasileiro. O Verdão não era mais apenas o time da academia, estava construindo seu próprio futuro, honrando as gerações passadas e criando novas dinastias. A década de 1990 foi ainda mais vitoriosa para o clube. Com um elenco imbatível, o Palmeiras conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Copa Mercosul. Mas o grande momento da década veio em 1999, quando o Palmeiras conquistou a Copa Libertadores da América pela segunda vez, depois de uma espera de 35 anos. O time, agora comandado por Luiz Felipe Scolari, chegou à final da competição de forma implacável, e na decisão contra o Deportivo Cali, a vitória alviverde foi garantida nos pênaltis. A conquista da Libertadores foi a coroação de uma era vitoriosa e consolidou o Palmeiras como uma das maiores potências do futebol mundial. Ao longo de sua história, o Palmeiras foi muito mais do que um clube de futebol. Ele se transformou em um símbolo de luta, superação e, principalmente, paixão. Cada geração que passou pelo clube deixou uma marca indelével, e a história do Palmeiras é a história do futebol brasileiro em sua forma mais pura e emocionante. E assim, no alvoroço das vitórias e nas dificuldades das derrotas, o Palmeiras sempre se manteve fiel a si mesmo. Os altos e baixos da história do clube são uma parte fundamental do seu legado. Pois, como diria a torcida palmeirense, o Palmeiras nunca deixará de ser grande. Em cada título conquistado, em cada jogador que vestiu a camisa alviverde, e em cada torcedor que vibra nas arquibancadas, o Palmeiras renova sua força. O clube pode passar por fases de reconstrução, mas nunca deixa de ser o gigante que é. E ao olhar para o futuro, é impossível não ver que ele continuará a escrever sua história, como sempre fez, e à frente, com coragem, ambição e, acima de tudo, com a paixão inabalável de sua torcida.